dar início, então, ao seminário de hoje. Eu vou apresentar ao Dr. Diego, que é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Pará, em 2008, mestre e doutor em genética e biologia molecular pela mesma instituição. Atualmente é professor adjunto da UFPA, Universidade Federal do Pará, e onde atua também como membro da comissão CISG e como colaborador do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular. O Dr. Assis possui experiência em genética, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, desenvolvendo pesquisas nas áreas de ecologia microbiana e microbiologia ambiental, com foco em aplicações biotecnológicas e conservação da biodiversidade amazônica. Então, a gente agradece ao Diego por ter aceitado o convite e o microfone é seu. Muito obrigado pela apresentação, Kelly. Queria agradecer a todos vocês, né, pela plateia e também a professora Valéria, né, e toda a equipe do Grupo de Ecologia Microbiana e Multiômicas da Unicamp, né, do CPQBA, pelo convite. Tá? É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu vou apresentar um pouquinho sobre alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né, e já é até bastante tempo. Então, vai ser meio que um passeio no tempo por tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente fez, né, tudo que a gente está fazendo e o que a gente ainda vai fazer nos próximos anos, tá bom? Eu vou para a apresentação agora, mas fiquem à vontade se quiserem interromper, tá? É só ligar o microfone e falar, porque eu não vou conseguir ver o áudio enquanto eu estiver na apresentação, ver o vídeo enquanto eu estiver na apresentação. Ok? Bem, então vamos lá, né? Então, o Pará não é um estado tão conhecido quanto São Paulo, né? Mas a gente fica bem aqui no norte do Brasil, né? Todas as nossas pesquisas foram feitas basicamente aqui, né? Exceto algumas de colaboração. Então, o estado do Pará é um dos estados gigantescos, né, do país, é o segundo maior estado, só perde para o Amazonas. São os únicos que têm mais do que 1 milhão de quilômetros quadrados, então é um estado gigantesco com 5 mesorregiões, que a gente chama. A região do Baixo Amazonas, o Rio Amazonas passa mais ou menos por aqui, tá? Então a gente tem a região do Baixo Amazonas, a região do Sudoeste Paraense, o Sudeste Paraense, que a vocação é basicamente mineral, a região do Marajó, toda a região do Marajó aqui, e o Nordeste Paraense, que é onde fica a capital Belém aqui, e onde a gente tem a nossa costa, do norte da margem equatorial, que a gente chama, né, que é próximo de onde vai ter a exploração de petróleo desse bloco aqui, da Bacia Pará-Maranhão. Então, para você ter ideia, né, o estado do Pará é mais ou menos 5 vezes, né, a área do estado de São Paulo. Então, é como se cada região dessa daqui tivesse quase que o tamanho de um estado de São Paulo. Então, é muito, muito, muito grande, extremamente diverso, né? Belém, para quem não conhece, é uma cidade até bem populosa, né? Tem cerca de 1.400.000 habitantes. Vai estar na mídia aí o tempo todo, né? Por todas as partes boas e ruins relacionadas à COP, né? Então, a COP a gente já está vivendo aqui o clima do evento, então já vai ser mês que vem, tem menos de 30 dias para iniciar. É uma região de diversidade cultural, religiosa, alimentícia e de muita biodiversidade também. Tá? Então, fica o convite aí, né? Quem quiser vir a Belém, né? Ou na COP, se for possível, né? Se tiver onde ficar, ou para algum outro evento. As portas aqui do laboratório vão estar sempre abertas para qualquer visitação e para qualquer parceria. A gente diz que a nossa tranca aqui não tem nem chave, é só chegar mesmo e pronto. Então, um pouquinho da nossa história. Essa daqui, eu sou professor da universidade, né, desde 2015, estou atualmente como professor adjunto 4, esse aqui é o nosso campus principal da Universidade Federal do Pará. É um campus bem bonito, fica às margens do Rio Gomá, temos uma orla bem legal. Aqui é a cidade de Belém, vista de cima, né? Então, em qualquer foto, a gente diz que não precisa nem de localização, porque é uma cidade encravada no meio da floresta, né? Então, e rodeada de rios enormes, né, e vastos. Como a Kelly já apresentou essa parte, né, eu desenvolvo, vou só passar por elas de maneira rápida. Eu leciono disciplinas na graduação em biotecnologia e engenharia de bioprocessos.
e desenvolvo minhas pesquisas aqui no INGBio, né, principalmente em genômica microbiana e metagenômica, utilizando abordagens principalmente de NGS. Aqui são algumas fotinhas do nosso laboratório, né? A gente fica aqui no Parque de Ciência e Tecnologia, no Espaço Inovação, algumas fotinhas do laboratório. E, obviamente, que eu estou aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, mas não posso deixar de falar das pessoas que trabalham comigo, né? Afinal de contas, ciência a gente nunca faz sozinho, tá? Então, nós somos um grupo de 4 professores, os líderes do grupo é o professor Arthur Silva e a professora Paula Schneider. E nós temos 3 outros professores associados, né? Que é o professor Rafael, que está no pós-doc agora na Inglaterra, e o professor Alan, que é o líder da parte de bioinformática. O Rafael trabalha mais com a parte de dispersão de genes de resistência a antimicrobianos, com abordagens proteômicas e metabolômicas também. Aqui nós temos também 2 técnicas contratadas da instituição, né, que são responsáveis pelo sequenciamento, por todos os sequenciamentos que a gente faz aqui. Temos 2 pesquisadores pós-docs atualmente no laboratório, e um pequeno exército de estudantes, né? Temos 36 estudantes, salvo engano, entre iniciação científica, mestrado e doutorado, que são alunos de todos esses 4 professores, mais ou menos. É uma média próxima de 10 alunos por professor. Então, nosso laboratório é extremamente equipado na área de multiômicas, né? A gente tem basicamente 2 sequenciadores NGS, que é o NextSeq 2000 da Illumina, e o Promethine 2 Solo da Oxford Nanopore Technologies. Mas a gente também tem equipamentos de PCR em tempo real, como o QuantiStudio 12K, todos os equipamentos acessórios para uma análise de qualidade de DNA de alto rendimento, que é Qubit, Nanodrop, TapeStation, para a gente verificar com precisão o tamanho dos insertos numa amostra, para construir a biblioteca com maior precisão. A gente também tem equipamentos de single cell, tanto da Tenex quanto os novos da Illumina também. E estamos adquirindo, né, estamos em processo de aquisição de um espectrômetro de massa que faz análise de proteínas, né? Faz de proteínas e metabólitos, mas o nosso foco vai ser mais proteína. Então, ele faz proteômica 4D, faz lipidômica, para ajudar a fazer análises multiômicas, principalmente de micro-organismos aqui da Amazônia. Então, vamos lá, né? A gente trabalha aqui no laboratório, uma das nossas linhas mais antigas é a área de estudos em metagenômica, né, e microbiomas, em que a gente está focado basicamente naquelas 3 grandes perguntas, né, que norteiam quase todas as pesquisas de metagenômica, né, que é fazer um sensoriamento, saber quem está lá, analisar também a parte funcional, né, saber o que os micro-organismos estão fazendo, e também elucidações estruturais e exploração um pouco mais biotecnológica, de saber como é que eles estão fazendo cada ação dessa do ponto de vista bioquímico. Então, as abordagens que a gente utiliza são as mais clássicas, né, de metagenômica, então são coletas de amostras, né? Aqui está parecendo que é mais humano, né, a figura é de humano, mas a gente trabalha muito mais com microambiental, né, do que com amostras de humano. Então, a gente faz extração de DNA total, faz sequenciamento por múltiplas abordagens e faz essas análises, né, tanto de amplicon sequence, né, sequenciando o 16S para ver a taxonomia, né, e a estrutura da comunidade microbiana, como também abordagens por shotgun, né, para ver o perfil funcional e tentar, hoje, né, fica mais tranquilo, né, da gente se obter MEGs e fazer análises mais robustas sobre os micro-organismos presentes nas amostras ambientais. Então, quando a gente pensa em Amazônia, né, obviamente que a gente sempre pensa em floresta, em ambiente diverso, rios, animais e tudo, mas a Amazônia também tem outras faces pouco conhecidas e que são, muitas das vezes, muito preocupantes, né? A região do país que tem um menor índice de desenvolvimento humano, a gente tem um menor número de doutores por 100 mil habitantes, a gente tem o pior saneamento básico do Brasil. As nossas cidades, por mais paradoxal que isso possa parecer, são as cidades, as capitais, né, da Amazônia, são as capitais menos arborizadas do país, né, o que é surreal. A gente tem uma agricultura e uma pecuária extremamente forte, o que põe em risco também a floresta, e atividades mineradoras em larga escala, né? Para quem não sabe, né, o Pará é o
eu acho que hoje já é o maior estado minerador, mas fica ali dividindo a liderança quase com Minas Gerais, quase no mesmo nível. E agora, né, tem tudo para ser também um polo de exploração de petróleo também, né? Então, são grandes atividades econômicas que põem em risco, muitas das vezes, a biodiversidade da região. Aqui é um mapinha de algumas regiões, né, que a gente tem feito amostragens na Amazônia, né? Então, majoritariamente no Pará, a gente tem um trabalho com amostras do Amazonas e um trabalho com amostras de Rondônia, tá? Mas, majoritariamente, o nosso estado é o nosso quintal de estudo, basicamente, tá? Então, a gente tem trabalhos em Santarém, em Altamira, na região do Xingu, em Tucuruí, na bacia do Rio Tocantins. Aqui é o lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, e também aqui no Nordeste paraense, principalmente em zonas de manguezais, de cultivo de ostras, algumas fazendas também que a gente tem trabalho com agricultura, a gente faz amostragens aqui também. E no Marajó, que ficou sem pontinho, mas tenho que atualizar essa figura aí, que ela é do final do ano passado. Então, para mostrar um pouquinho do nosso passado, né, a gente começou, esse daqui é o nosso primogênito, né, nosso primeiro trabalhinho, lá em 2011, a gente fez análise da diversidade microbiana lá no reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, é a quinta maior usina hidrelétrica do mundo, se eu não me engano, se já não perdeu esse status, né, mas com certeza está no top 10. Ela tem um lago que é gigantesco, tá? O lago de Tucuruí ele tem cerca de 230 quilômetros de extensão. Em algumas zonas você não consegue nem ver, é tão largo também, que em algumas zonas você não consegue nem ver o outro lado da margem, tá? Então é um lago extremamente grande, e ele foi construído na época do governo militar, né? E eles não tiveram a preocupação de remover a floresta, né, nas zonas que seriam alagadas. Então é um lago que tem muita matéria orgânica em decomposição, o que cria um ambiente perfeito, né, de anaerobiose em alguns pontos, né? Essa forte degradação, essa intensa degradação de matéria orgânica acaba consumindo todo o oxigênio de algumas regiões, que são mais paradas, né, que tem característica realmente de lago, né, porque a represa que a gente chama de lago, mas é um rio, né, correndo. Mas tem algumas zonas, como por exemplo essa daqui que vocês veem, que é zona de lago mesmo, porque quase que não tem fluxo do rio, ele só enche e seca o tempo todo. Então, nessa época, a gente fazia análise metagenômica com tecnologia de sangue, né? Para os jovens aí, acho que nem imaginam como fazer metagenômica, mas naquela época era super difícil, né? A gente tinha que fazer biblioteca de clones, tinha que clonar os fragmentos, então dava bastante trabalho. Você ter 100, 200 sequências já era uma coisa assim, super grande naquela época. E a gente fez um trabalho ao longo de 3 anos para ter 1.100 clones, sequenciando 16S completo, tá? E aí a gente investigou uma zona anóxica que tinha lá, e aí a gente fez a coleta por extratos, né? Zona fótica, o sedimento. Encontramos bastante actinobactérias e cianobactérias na camada fótica, né? Principalmente quimiorganotróficas. A zona fótica ela já começava a ter características de anaerobiose, né? Começou a aparecerem micro-organismos estritamente anaeróbios, e o sedimento estava assim, entupido mesmo de metanogênicas e outros anaeróbios, né? Então, foi daí que esse trabalho estava na graduação ainda, e aí a gente ficou intrigado, né, com essas arqueias metanogênicas e fomos atrás de parcerias, né, de pesquisadores que compreendessem bem, né, ecologia e cultivo de metanogênicas, que foi aí que isso aí deu um start para o meu mestrado, né, em parceria com a professora Vivian. Então, a gente coletou uma amostra de um sedimento, né, dessa região e tentou cultivar algumas metanogênicas, felizmente com sucesso, deu tudo certo, né, mas foi uma parte de genômica que a gente fez. Outro tipo de trabalho que a gente tem, né, no nosso histórico, aquele lá eu deixei como referência da parte de sangue, né, aí a gente teve mais um outro aqui da fermentação da mandioca, em que a gente monitorou os dias de fermentação da mandioca. Para quem não sabe, aqui na nossa região, a gente utiliza muito uma bebida chamada tucupi. O tucupi ele é um extrato da mandioca que é fermentado, né, o líquido proveniente dessa fermentação da mandioca. E a gente foi tentar entender
como é que a diversidade microbiana mudava ao longo do tempo da fermentação, né? E vimos quais eram as bactérias mais importantes, né? Mais abundantes nesse processo, ainda com tecnologia de Sanger e DHPLC, que foi um tipo de cromatografia que, digamos assim, tinha o mesmo objetivo do DGGE, que ajudava a gente a fazer, traçar alguns perfis, né, de diversidade microbiana. Aí começou o advento dos NGS, né, no nosso laboratório. O nosso segundo NGS foi o Ion Torrent PGM. A gente teve antes um Solid, mas o Solid era muito ruim para metagenômica. A leitura era extremamente curta, era coisa de 50 pares de base, então quase que não tinha aplicação para metagenômica. Mas o Ion Torrent surgiu já como se fosse concorrente ao 454, né, tendo ali seus 400 pares de base, tamanho de fragmento. E aí a gente fez um trabalho sobre a fermentação também do açaí, né? O açaí é uma fruta que é coletada principalmente nas regiões de várzea, né, das ilhas daqui do Pará, e o transporte é basicamente 90% é fluvial, né? A gente tem muito pouco transporte rodoviário de açaí. E aí muitas das vezes esse transporte leva alguns dias, né, até o consumo. Então, obviamente que o fruto, a partir do momento que você tira ele da planta, ele começa a fermentar, e a gente foi analisar a estrutura da comunidade microbiana ao longo de 30 horas de fermentação, né, desse fruto, para ver se existia algum risco, né, de crescerem patógenos ou substâncias ou micro-organismos maléficos, né, à saúde humana. E felizmente, né, mesmo o açaí que a gente chama de azedo, ele praticamente é isento a quantidade de patógenos dele é irrisória, é menos do que 0,01%, eu não lembro mais, mas é muito baixo. E ele é dominado por uma bactéria bem flexível, né, do gênero Massilia. Ela corresponde a 50%, 60% da biomassa que fica presente lá. Então, é um micro-organismo que não tem o menor risco de doença, né? E que provavelmente tem algum papel ali durante a fermentação, porque a gente também percebe que o açaí ele muda o gosto, né, quando ele vai envelhecendo, né, digamos assim, que ele vai fermentando. Esse trabalho aqui que a gente fez é num parque aqui dentro de Belém. Essa é uma zona, por mais que você não esteja vendo cidade, né, mas é uma zona dentro da cidade, é um parque ambiental bem preservado até, que é o Parque do Utinga. É como se fosse o nosso Ibirapuera, digamos assim, tá? Então, lá dentro a gente tem um lago muito grande, que a gente chama de Lago Bolônia, tá? Nesse lago, ele é um lago de captação de água para distribuição de água da cidade. Então, nesse trabalho aqui, a gente já mostrou 3 pontos para ver o resistoma, né, desse lago. Então, através de sequenciamento já no Ion Proton, né, a gente fez metagenômica shotgun, e também fez isolamento, né? Fez uma parte dependente de cultivo, né? A gente tentou ver quais eram as bactérias cultiváveis que tinham resistência principalmente a antibióticos de último recurso, né? Como carbapenemase, cefotaxima, imipinem, né? E a gente percebeu que lá nesse lago a gente tem, né? Ele é um potencial, uma fonte, né, de resistência a antibióticos. Ele tem bastante bactéria muito resistente e multidrogas resistentes, né, que a gente chama de MDRs, nesse lago. E tem um perfil de resistência também muito diverso, né, o que mostra uma intensa preocupação, né, da resistência a antibióticos nesse lago, uma vez que ele é fonte da captação e da distribuição de água de boa parte das residências de Belém. Tá? Então, se não tiver um tratamento bem adequado, ele pode até oferecer certos riscos. Um outro trabalho que a gente fez também, que é bem legal, é que o Pará ele é o segundo maior produtor de ostras do Brasil. Tá? Obviamente que a produção nacional ela é dominada por Santa Catarina, tá? Então acho que 90% da produção brasileira é catarinense, né? E os outros 10%, a maior parte está aqui no Pará. Então, é um banco de ostreicultura extremamente produtivo. Tá? Então, as ostras elas são molúsculos bivalves, né, que vivem de filtração. Elas se alimentam através da biomassa que elas ficam captando da água. Tá? E elas gostam de ambiente salobro, né, ou totalmente salino, né, totalmente
oceânico, mas aqui na nossa região elas são cultivadas basicamente em ambientes salobros, né, que tem a confluência de rios com o mar. Então, nesse daqui a gente já começou a trabalhar, acho que foi o nosso primeiro trabalho utilizando o Illumina, né, ainda com Amplicon Sequencing. A gente verificou que no período chuvoso, né, a gente analisou com sazonalidade. Aqui a nossa sazonalidade é diferente um pouquinho, tá? Aqui é verão o ano inteiro em termos de temperatura, mas as nossas únicas sazonalidades são o período chuvoso e o período de estiagem, que na verdade não é seco, né? Ele é o menos chuvoso, tá? Então, no período de intensa chuva, a gente viu que a diversidade microbiana, que é essa parte aqui da curva de rarefação, as azulzinhas, elas aumentam a diversidade absurdamente, né? E os parâmetros físico-químicos acompanham essa mudança drástica, né? A gente tem, no período chuvoso, obviamente, uma redução intensa da salinidade, a gente tem um aumento dos sólidos totais suspensos, né? Porque com a chuva carrega mais sólidos da floresta, né? Dos solos, e acaba desaguando nessas regiões, então a água fica bem mais turva. A gente tem aumento de turbidez e tudo, da cor aparente, né, da intensidade da cor aparente. E nesse trabalho aqui a gente viu majoritariamente, né, classes Clostridia e Bacteroides, né, basicamente bacilos, a gente viu alguns Streptomyces também, algumas Actino, mas majoritariamente foram essas duas classes nos dois períodos, apesar de que os táxons mudam um pouquinho entre as estações, né, chuvosa e seca. Esse outro trabalho aqui que a gente fez, a gente tentou aproveitar uns dados que a gente tinha, que é mais um trabalho de bioinformática, né, em que a gente investigou a diversidade de bacteriocinas no microbioma lá da usina hidrelétrica de Tucuruí, do lago. E a gente percebeu, né, alguns táxons fortes produtores de metabólitos secundários, né, nos dados. E aí resolvemos investigar uma classe específica, né, desses metabólitos secundários, que são as bacteriocinas, que são nada mais, nada menos do que peptídeos antimicrobianos, né. Então, a gente pegou os dados, né, e começou a tentar aumentar os contigs, né, aumentar o tamanho dos contigs, desenvolver ferramentas para isso. E a gente elucidou algumas bacteriocinas novas, né, ainda não descritas, e que estavam presentes em várias camadas diferentes do lago. Então, mostra ali que o lago de Tucuruí, né, ele tem um potencial, né, de peptídeos antimicrobianos bem interessante. Tem outros trabalhos, como aqui no Pará também a gente tem uma agricultura, uma pecuária bem forte, tem muitos grupos aqui que são referências, né, em nutrição, em saúde animal, que aí acabam procurando a gente para fazer parcerias e tentar analisar um pouco a mudança de dietas, né, tanto em vários tipos de animais, né, livestock, né, digamos assim, que são, a gente tem trabalhos com ovelhas, com búfalos, com gado também, tá? Então, nesses trabalhos aqui, majoritariamente a gente testa ambientes, né, ecossistemas de criação diferentes que a gente tem aqui na Amazônia, búfalos criados em regiões de várzeas, em regiões que alagam, né, em fazendas mesmo de terra firme, em sistemas diferentes de manejo. E aí, nesse trabalho aqui, né, a gente mostra que o microbioma do búfalo, ele é bem resiliente, né, ele muda muito pouco de acordo com o ecossistema, a gente não consegue ter grandes diferenciações, tá? Nesse outro trabalho aqui, a gente tentou, o professor André, né, que nos procurou, que é nosso parceiro aqui, ele testa novas formas de nutrição de ovelhas, então, sempre tentando utilizar resíduos da agricultura para isso. Então, nesse trabalho aqui, ele pegou o resíduo aqui no Pará também a gente tem uma agricultura forte na parte de dendê, tá? A gente é o segundo maior produtor de dendê do Brasil, a gente só perde para a Bahia. E a produção de dendê, ela gera um resíduo, né, que é o óleo de palma deodorizado, né, que a gente chama, um resíduo extremamente rico em lipídios, tá? Afinal de contas, é um óleo. E esse resíduo, né, ele pode ser uma boa fonte para a alimentação dessas ovelhas e, inclusive, né, tem muitos trabalhos que mostram que esses resíduos oleosos, eles acabam diminuindo a produção de metano
desses animais, né, desses ruminantes, né, de diversas classes de ruminantes. Ainda não tinha sido investigado isso em ovelha, então o professor André queria ver mais ou menos como é que estava a diversidade microbiana, né, com diversas concentrações diferentes desse óleo de palma, né? Então a gente viu lá que, mesmo em concentrações muito grandes, né, a microbiota não muda tanto, né, ela é muito homogênea. Então, o óleo, esse resíduo aqui, ele pode ser utilizado. Os animais ganharam peso, tiveram ganho de peso, sem desequilíbrio da microbiota intestinal. Mas nesse trabalho a gente não chegou a responder a pergunta que o professor André queria um pouco mais no início, né? Que é verificar se esse óleo de palma tem a capacidade de reduzir metano. Ele está escrevendo ainda projetos nesse sentido, né? E aí, bora ver se ele consegue, se a gente consegue ajudar ele a responder essas perguntas. Teve um outro trabalho de uma aluna minha de doutorado, tá? Que é a Gleiciane, que ela trabalhou numa zona de manguezal no Nordeste paraense, tá? Então, essa reentrância aqui está bem no Nordeste paraense, né? Bem de frente para a região de exploração do petróleo, né? Da margem equatorial. E o Nordeste paraense, essa bordinha que tem bem aqui, a gente tem o cinturão de manguezal mais bem preservado do país, tá? Então, é um cinturão de manguezal extremamente denso e extenso, tá? Por quê? Porque os mangues aqui, como tem essas entrâncias e tem um aporte de rio sempre muito intenso, os manguezais são extremamente densos e longos, né? Eles não ficam somente digamos assim, na costa, na margenzinha muito estreita. Então, aqui a gente tem para vocês terem uma ideia, uma estrada de 40 quilômetros, que a gente chega numa praia muito turística aqui da região, que é a praia de Ajuruteua, e durante esses 40 quilômetros você está passando por dentro de uma floresta de manguezal, para onde você olha é mangue, né? Então, só nesse trechinho aqui a gente tem 40, 50 quilômetros mais ou menos de manguezal. E aí você multiplica isso por todas essas entrâncias que a gente tem na borda do Pará, dá um cinturão de manguezal muito bonito, muito denso, muito diverso também. Nesse trabalho dela aqui, para chegar nessa praia, né, tiveram, obviamente, que construir uma estrada. Só que essa estrada, durante a pavimentação, né, ela interrompeu o fluxo de nutrientes, né? O fluxo de nutrientes, ele vai, digamos que, nesse sentido, né, da figura da direita para a esquerda, tá? Então, o que aconteceu? Em muitos pontos, o nutriente não passava mais, e aí, dentro da estrada, você consegue ver do seu lado direito, né, indo para a praia, do seu lado direito você vê uma floresta de manguezal extremamente densa, e do outro, ela totalmente degradada, né? Ficou um deserto, basicamente, em alguns pontos, tá? E a gente tem pontos onde está tudo equilibrado, que é igual, porque tem passagem de nutrientes, porque é próximo das pontes que tem aqui, então o nutriente passa, e mais algumas zonas ela fica assim, totalmente degradada, são zonas onde o nutriente não passa, tá? E tem algumas zonas que elas estão em recuperação, né? Tem um projeto de reflorestamento, né, de manguezais lá, que é do pessoal parceiro nosso do Mangues da Amazônia, em que eles tentam reflorestar essas zonas degradadas, tá? E o que a gente fez aqui nesse trabalho? A gente fez amostragem nas zonas que são idênticas, nas zonas que estão em recuperação, digamos assim, e nas zonas completamente degradadas, né, para ver essas diferenças da comunidade microbiana. Então, nas zonas degradadas, a gente vê uma redução drástica da biodiversidade microbiana. Então, as zonas preservadas e em recuperação, elas têm uma diversidade muito maior, porque as zonas degradadas, elas ficaram com uma homogeneização da microbiota, né? Inclusive, ela ficou com táxons muito pobres, táxons que são basicamente só bacteroidetes e firmicutes, parecidos com microbiota humana, sabe? Que você não vê quase diversidade ali. Mas nas zonas de manguezais preservados e em reflorestamento, né, a gente viu uma diversidade bem grande e com táxons benéficos, né, ao crescimento de plantas, principalmente daqueles que ajudam na fixação de nitrogênio, na solubilização de fosfato. A gente viu eles em grande intensidade em grande abundância na zona preservada e na zona em recuperação, ao passo que na zona degradada a gente não viu esses táxons. Então, a microbiota, ela acompanha muito bem, né, essa questão da floresta, né?
não tem micro-organismo que ajude a planta a crescer, não tem a vegetação, né, obviamente. Esse daqui é uma fotinha, né, da estrada. Então, de um lado você vê o mangue bem robusto e do outro totalmente degradado. Aqui nesse trabalho, a gente tentou utilizar também um outro resíduo, né, da cadeia do Dendê, que é esse POM. Aqui ele é um pouco diferente do PODD que a gente viu no outro trabalho. Então, nessa fazenda aqui, né, de cultura de Dendê, eles fornecem, eles geram, né, na verdade, durante a produção do Dendê, eles geram esse resíduo enorme aqui. Então, eles ficam com algumas lagoas lá e não tem muito o que fazer com esse resíduo. Ele fica lá e é inerte, né? Não tem para onde jogar. Não pode ser despejado em rios, obviamente, porque senão vai eutrofizar qualquer lagoa, qualquer rio, porque a quantidade de matéria orgânica dele é muito grande, né? Ele é oleoso, tem muito carbono, tem muito lipídio. Então, é proibido, obviamente, descartar esse efluente em corpos hídricos, né? E aí, analisando a composição, a gente chegou a ver que ele, obviamente, que ele era muito rico em matéria orgânica, e pensou, será que não dá para suplementar a própria fazenda com esse resíduo, né, as próprias plantas? E a gente fez um trabalhinho, né, de incorporar esse resíduo num quadrante lá, para ver a mudança da microbiota nessas regiões, né, comparando com a região sem o POM, né. Então, a gente viu que com a introdução do POM, a diversidade microbiana ela aumenta bastante, né? Sem o POM, ela fica bem mais baixa. E a gente teve um enriquecimento de micro-organismos benéficos também para a planta, né? Fixadores de nitrogênio, né? Como Azotobacter clássico, né? Cinetobacter, Geobacter, solubilizadores de fosfato, apareceram também alguns fungos benéficos também. Então, mostrando aí que esse resíduo ele tem potencial para, inclusive, melhorar a produção, né? Infelizmente, a gente só monitorou por um período curto, se eu não me engano, acho que foi até 14 dias, tá? Então, uma das coisas que a gente queria fazer seria uma análise mais a longo prazo, para ver, inclusive, se aquela parcela da fazenda fica mais produtiva ou não, né? Então, teria que envolver aqueles cálculos de agronomia, mas a gente ainda não botou para frente esse estudo. Opa. A gente também teve algumas outras pesquisas e colaborações, né? A gente gosta muito também da parte dependente de cultivo, então a gente gosta de isolar micro-organismos produtores do crescimento de plantas, né? A gente tem como eu já falei, uma agricultura muito forte no estado, uma vocação para a agricultura muito forte, não só para a agricultura do agronegócio, mas também para a agricultura dos povos tradicionais, né? Toda a nossa produção de mandioca aqui na Amazônia, ela é basicamente de populações tradicionais, ou quilombolas, ou indígenas, né, que domesticaram mais de centenas de variedades de mandioca aqui na região. Então, nesse daqui, a gente isolou algumas bactérias promotoras do crescimento da pimenteira, né, que é uma cultura que veio aqui através da imigração japonesa para o nosso estado. Então, foram eles que trouxeram a pimenta do reino para cá. Um trabalho também que a gente tem em parceria, né, não é na Amazônia, mas é com o grupo da professora Vivian também, que é a diversidade bacteriana de amostras do fundo do mar profundo, né? Aqui um trabalho recente que a gente fez também lá no Utinga, né, quando a gente fez aquele trabalho do resistoma lá, que a gente estudou a diversidade bacteriana, a gente viu um percentual bem interessante de Streptomyces lá. Então, a gente resolveu explorar um pouquinho mais, né, o potencial biosintético, né? Streptomyces é o gênero bacteriano que é o maior produtor de metabólitos secundários que tem, né? Uma bactéria que queria ser um fungo, né? Ela faz uma cultura bem bonitinha, né? Bem filamentosa. E aí a gente cultivou algumas bactérias, né? Streptomyces, Rhodococcus e Brevibacillus isoladas de lá, para analisar o potencial biosintético, e a gente encontrou muita coisa nova, né? Mesmo em gêneros muito bem estudados, a gente encontrou BG6 com similaridade nula, inclusive, muitos deles, com o que a gente tem nos bancos de dados. E aí esse trabalho ele deu gancho para o que a gente está fazendo agora, né? E aí é aquela parte do nosso futuro, né? Pelo menos o futuro mais próximo aí. A gente aprovou um projeto no CNPq,
né, para a implementação de um centro de biotecnologia aqui na Amazônia Oriental. Então, é um projeto que ele tem 17 instituições participando, tá? Ele tem financiamento até o ano de 2027, são 36 pesquisadores, então é muita gente, majoritariamente da Amazônia, né, com alguns parceiros de fora. Aqui é a equipe toda, né, ele é coordenado pelo professor Arthur e a vice-coordenadora a professora Paula. Eu faço parte do comitê gestor com outros 3 professores, que é o professor Alan, que deu seminário para vocês, né, acho que é o do mês passado, o professor Rafael, que eu já apresentei, e a professora Daniela Trivella, que é vizinha aí de vocês, né, em Campinas, ali do CNP e do LNBio. Tá? Nesse projeto também a gente tem a participação da professora Valéria Merzel, aí da Unicamp, tá? E muitos outros pesquisadores também, principalmente daqui da Amazônia. O que a gente quer fazer nesse projeto, né? Por que eu estou falando dele? Porque esse projeto ele tem uma meta de fazer uma amostragem de, pelo menos, né, a meta mínima é 1.000 amostras da Amazônia Oriental, tá? Então, majoritariamente é o estado do Pará, com algumas coisas no Maranhão e no Amapá também. E a gente quer amostrar principalmente solo, né, majoritariamente solo, mas também a gente também está mostrando água, sedimento, né, de rio, de mar, né, da nossa costa aqui, e também microbioma de animais endêmicos da Amazônia. Tá? Então, são animais que têm a sua genética muito pouco estudada e também, né, menos ainda, os micro-organismos que estão vivendo neles. Né? Então, por exemplo, um estandarte aqui da região é o peixe-boi. Né? O peixe-boi é um mamífero aquático, né, herbívoro, né? Então, ele tem uma microbiota ali ultra selecionada, né, durante muitos anos de evolução, para ser um forte degradador de celulose, né, de biomassa vegetal. Então, ele deve ter muitos micro-organismos muito potentes para a degradação de biomassa, né, para poder sustentar e gerar energia para um bicho tão grande, né, para um animal tão grande. Mas não são só herbívoros também que a gente está atrás, tem muitos animais que têm um comportamento bem especial, que têm características bem únicas, que a gente quer investigar os micro-organismos que estão presentes neles. Mas também, o estado do Pará, como vocês sabem, né, não sei se todo mundo sabe, mas ele é um estado que tem muitas unidades de conservação, tá? Protegidas por lei, tanto por lei federal quanto por lei estadual. Então, essas unidades de conservação, elas ocupam mais ou menos 60% do nosso território. Tá? Então, para você ter ideia, são quase 3 estados de São Paulo só em unidades de conservação. Então, são muitas zonas, muitas áreas, muitas delas são muito distantes e muito difíceis de se chegar, né? Uma das zonas que a gente vai fazer a amostragem é o Parque Ambiental das Árvores Gigantes, né? Lá, essas árvores gigantes estão próximos ali do Marajó. É uma zona que a gente tem algumas centenas de árvores com mais de 60 metros de altura. Inclusive, a maior árvore da América Latina está lá nessa região, que é um angelim vermelho de quase 89 metros, 88 metros, algo assim, de altura. Então, a gente quer investigar a microbiota dessa região, os micro-organismos associados a essas árvores gigantes. E muitas outras unidades de conservação especiais, né, que a gente tem, como Marajó, a Floresta Nacional do Tapajós, que a gente já fez recentemente, né? E aí, dentro dessas amostragens, o que a gente quer com essas amostras? Né? A gente quer montar algumas coleções, que a gente chama, tá? Então, uma coleção a gente chama de CMMA, que é uma coleção de microbiomas, né? Que a gente coleta, extrai o DNA, guarda a amostra ambiental, obviamente, a gente guarda um tubo de 50 gramas da amostra bruta em menos 80 para armazenamento a longo prazo. Então, aquilo ali é para não mexer, para chegar daqui a 10 anos, quando surgir uma nova tecnologia, alguma coisa assim que vale a pena dar uma mexida nessas amostras, a gente volta nelas para olhar para trás, olhar para o passado, né? Então, faz parte da nossa coleção de longo prazo. E a gente guarda também o DNA para qualquer tipo de análise, né? Sequenciamento, clonagem, qualquer coisa que seja por vias genéticas, digamos assim, a gente pode ir atrás só do DNA que já foi extraído dessas amostras. Tá? Obviamente que os micro-organismos presentes ali, a gente vai atrás dos metabólitos secundários também, porque também é foco de uma parceira nossa, da Daniela Trivella, a parte dos metabólitos secundários. A gente também não vai ignorar o cultivo, né? Então não é só de microbioma. Esse projeto ele também tem um foco em isolamento de bactérias, principalmente de bactérias
fortes produtoras de metabólito secundário. Então, a gente vai ter a nossa mini coleçãozinha de micro-organismos da Amazônia. E também uma coleção virtual, né, digamos assim, que é nada mais que um banco de dados totalmente integrado, né, que a gente vai integrar todas essas análises aqui, tanto os parâmetros físico-químicos que a gente analisa durante a coleta, os dados do microbioma, os metabólitos secundários que estão presentes ali, os micro-organismos que estão presentes ali, tudo isso de forma integrada num grande banco de dados daqui da região. Essas aqui são algumas expedições que a gente já fez, né? Então, a gente fez o Marajó, né? Já fizemos 2 coletas no Marajó, fizemos na região de Santarém, fizemos coletas aqui no Parque do Utinga, que é aquele nosso Ibirapuera. Também fomos lá na Floresta Nacional do Tapajós, né? Já fizemos alguma amostragem. Aqui é uma amostragem nos manguezais de Bragança, naquela região que eu mostrei daquele artigo que tem a estrada que degradou uma parte do mangue, aqui em parceria com a professora Vivian, daí da USP. Isso aqui é da mesma coleta também, né? As entrâncias dos manguezais daqui da nossa região são bem interessantes, tem muitos furos, né, que você acessa os mangues somente por via aquática, né? Você não consegue por via terrestre. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Com qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Obrigada, Diego, pela palestra, muito interessante. Eu queria abrir a sessão de perguntas. Vamos começar pelo pessoal que está online. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer no chat ou abrir o microfone. E se não tem por aí, então por aqui também. Alguém tem alguma pergunta? Dani, tem pergunta? Dani? Não, sim. Mas, por enquanto, ninguém falou. Pode falar. Oi, Diego. Bom, muito obrigado pela palestra. Muito legal, interessante. Eu tenho uma primeira pergunta que, assim, dentro das coleções, vocês falaram que vocês pretendem fazer isolamento, né, dos micro-organismos. Eu queria saber se vocês pretendem fazer um isolamento integrado com ômicas, né? Então, uma abordagem de culturômicas, né? Então, tentar identificar os organismos, montar, por exemplo, os genomas, as rotas metabólicas, e aí montar meios de cultura que sejam personalizados para alguns organismos não cultivados ainda especificamente. Como é que vocês vão lidar com essa ideia de isolar? Muito obrigado pela pergunta. Qual é o seu nome? Daniel, obrigado pela pergunta, Daniel. Muito interessante. Não, a gente não está nesse momento, a gente não tem essa intenção, né, de desenvolver novos métodos de cultura ou de cultura personalizada para alguns tipos de micro-organismos, mas, por enquanto, né, a gente não tem essa intenção. A gente tem poucos resultados até o momento, né, só foram sequenciados os dados de Bragança e já foi sequenciado também de Santarém, Marajó e Utinga, que foram essas expedições que eu mostrei. Mas a gente ainda não se debruçou muito sobre a biodiversidade, mas eu até te agradeço, que é uma ideia muito interessante que a gente pode incorporar aqui, mas a parte de cultivo, a gente está focado basicamente só nos micro-organismos fortes produtores de metabólitos secundários. Tá? Então, vai ser basicamente Strepto. Tem um grupo parceiro aqui nosso que está no projeto, né, que tem metas no projeto com a parte de cianobactérias. Cianobactérias também são fortes produtores de metabólitos secundários, mas o foco majoritário mesmo são as actinobactérias, né, e principalmente as Streptomyces, né. São essas aí que a gente vai se debruçar mais, né, que a gente já está com uma coleção de próximo de 200 isolados desses gêneros, né, desses grupos de bactérias, e logo mais a gente vai fazer triagem deles para saber quais a gente vai investir em genômica, quais a gente vai investir em metabolômica, para fazer a multiômica desses grupos, né. Mas é muito interessante esse que tu perguntaste, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande e que às vezes não vale a pena, né. Quer dizer, sempre vale a pena você fazer a parte independente de cultivo, mas a gente precisa avançar em tentar métodos novos de cultivo, em isolar mais bactérias. Isso aí é muito importante, a gente precisa avançar nisso. Vamos ver se, olhando os resultados, a gente consegue
digamos assim, direcionar, né, para alguns alvos. Bora ver no futuro. Dileno, pode fazer. Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Bom Diego, dia. eu sou o Gileno, sou aluno de pós-doutorado da Valéria também. Estou agora no grupo trabalhando com microbiologia do petróleo. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta do Diego e a sua resposta e levantar também uma questão. Através do dependente de cultivo, né, vocês têm isolados de actino, a gente acaba tendo uma redescoberta das mesmas moléculas também. Também. Então, porque a gente acaba cultivando sempre as mesmas coisas, embora você está explorando um ambiente muito alta diversidade e pouco explorado ainda, então a chance de estar encontrando novas moléculas também já aumenta, né? Então você pretende também usar alguma abordagem de tecnologia de DNA recombinante, como construção de bibliotecas metagenômicas e grandes vetores, para estar prospectando algo que seja novo, que não seja cultivável, né, até o momento, por exemplo, ou isso não está dentro do projeto lá que você mostrou no final? Tá, muito boa pergunta, Gileno. Está dentro do nosso objetivo, sim, né? A nossa principal parceira nessa área é a Dani, né? A Dani, lá no laboratório dela, Daniela Trivella, lá no LNBio, ela domina duas técnicas que são muito legais, né? Que é o Capture e o TAR. E aí, com essas tecnologias de clonagem, a gente consegue... Uma das coisas que a gente está fazendo durante as nossas coletas de solo, que estão bem padronizadas, a gente coleta 2 tubos de 50, 2 Falcons de 50, e entope eles de amostra de solo. Aí um desses tubos a gente guarda para longo prazo, e o segundo tubo, que é a nossa alíquota operacional, por que a gente pega tanto? Porque a gente vai extrair bastante DNA dali, porque essas clonagens, elas são muito difíceis de DNA metagenômico. Elas já são difíceis no normal, né? No DNA metagenômico é pior ainda, porque às vezes ele ainda vem sujo, vem difícil. E aí é uma reação que você tem uma taxa de sucesso muito baixa e você gasta muito DNA, cara. Gasta DNA pra caramba. Então, por isso que a gente está coletando bastante para poder fazer várias extrações. Aí, qual é o nosso workflow, né? A gente faz análise metagenômica, aí a nossa meta é 10 GB por amostra, a gente vai selecionar, dentro dessas 1000 amostras, todas elas vão ser sequenciadas com 10 GB de rendimento. A gente analisa os dados e vê quais delas são potenciais para fazer a clonagem, baseado nesses dados. Aí, as 100 melhores, a gente vai investir em clonagem também e em deep sequencing. Aí, no deep sequencing, a gente vai ressequenciar essas amostras, fazer 100 GB para cada uma, para poder explorar aquelas megs e tentar amplificar, tentar clonar aqueles BG6 de micro-organismos ainda nunca caracterizados, ou BG6 extremamente novos, né, que mostram um potencial diferente. É isso que é o nosso workflow, mais ou menos. Mas está no radar, né? Só que essas técnicas, elas são muito complicadas, é muito difícil, né? Mas é mais a longo prazo. Não, eu perguntei justamente por isso. No doutorado eu trabalhei com construção de bibliotecas metagenômicas em vetores fosmidiais, né? Na Valéria, com solo da Caatinga e da Antártica. Uhum. E teve alguns alunos que estavam atrás de buscar a produção de metabólitos. E eu até de enzimas, lacase, no caso. E a dificuldade porque os clusters são muito grandes, então... Sim. Eles normalmente entram no vetor fosmidial, os clusters de 200 mil não conseguem ser clonados em vetores fosmidiais, né? Em torno de 45 mil, para de base. Então tinha essa dificuldade. Aí eu não estou mais atualizado nessa questão atualmente. Eu queria saber, você sabe quais são os vetores que vocês pretendem utilizar? Qual o tamanho de fragmentos que eles conseguem carregar e tal, assim, só para... O que eu sei é que o TAR e o Capture, eu acho que eles pegam entre 50 até... Eles conseguem pegar com sucesso de 20 a 100, se eu não me engano. Como se fosse os fosmidiais. Então... Só que o sucesso deles, tu imagina qual é, né? É muito baixo. Não, muito legal, Diego. Grande, fragmentos bem grandes. Eu gostei bastante da apresentação, fiquei impressionado com o número de trabalhos que vocês têm na Amazônia, né, no estado do Pará, mas... e outra coisa que eu me identifiquei bastante é que quando você começou mostrando todo o histórico, né, do estudo de vocês, e fica claro como você consegue demonstrar o antes e o depois do estudo de diversidade microbiana e ambiental, que antes era feito com clonagem, né, e muita gente está entrando agora, nem imagina isso. E eu peguei também na iniciação científica, e eu consigo perceber bastante
o delay, né, nessas duas etapas de mudanças, né, que veio com melhorias na tecnologia de sequenciamento. Sim, acompanhou. Então, o que eu percebi na sua apresentação, que eu nunca nem tinha pensado? Hoje, o foco, o esforço é na bioinformática, porque as tecnologias de sequenciamento já avançaram, você precisa extrair DNA, que é tranquilo, hoje tem kits, antes não tinha kits para fazer essas bibliotecas, então o solo normalmente vinha marrom, de tão sujo, não era? Exatamente. De amostra ambiental, assim. E hoje os esforços são na análise bioinformática. Antigamente, com a clonagem, você tinha que ter alguém com muita experiência em biologia molecular, porque você precisava amplificar, extrair DNA com métodos convencionais, normalmente tinha que adaptar protocolos, porque não tinha kits, fazer a clonagem utilizando tecnologia do DNA recombinante, né? E aí fazer toda a construção dos clones para fazer o sequenciamento dos DCS. Então, foi muito bem interessante ver isso daí. É, legal. Fica aí para a galera, né? Ficar saber que o pessoal mais novo que está entrando. É bacana olhar para trás e ver essa evolução toda, é bem legal. Hoje a pessoa precisa saber extrair DNA e enviar para sequenciar. E depois é bioinformática pesada, né? Então, exatamente. É bacana. Muito bom, Diego. Obrigado e... Eu que agradeço. Obrigada, Dileno. O Valci, quer fazer alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Obrigado aí. Diego, obrigado aí pelas informações aí que você trouxe, principalmente as do Pará também, né? Fica bem distante, a gente que é aqui do estado de São Paulo, e bastante informação legal aí. Bom, minha pergunta vai com relação à infraestrutura computacional, de bioinformática, esse apoio de bioinformática, como funciona na sua instituição, quais as dificuldades, o que vocês sonham daqui para frente, como o Gileno comentou, né, a partir de agora, a dificuldade é essa parte computacional. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dela, e obrigado. Sim. Não, fundamental. Obrigado, Valci, pela pergunta, né, casa bem com o que o Gileno estava falando também. A nossa principal dificuldade é computacional mesmo, cara. Para ser bem sincero, a nossa infraestrutura computacional aqui, a gente tinha um cluster, mas já queimaram quase todos os módulos dele. Acho que estavam com 2, né? Então já não é mais um cluster, já está mais para um servidor. E a gente tem um servidor novo também, mas ele não é HPE, né? Aqui na nossa instituição, a gente tem um supercomputador, a gente tem um HPE do modelo Apollo com uma capacidade bem boa. O problema é que ele dá muito problema. Então, assim, essas análises, né, todo mundo sabe, aí você sabe, o Gileno sabe, não são análises que fica pronto do dia para a noite, né? Você fica correndo ali muitas das vezes por semanas, né? Então, para essa quantidade de dados que a gente vai gerar, a gente ainda não tem um lugar adequado para poder processar tudo, né? A gente está junto com os nossos parceiros, né? Então, por exemplo, a Daniela ofereceu o cluster de lá do CNPEM para a gente usar, para fazer esse processamento de amostras para lá, né? Aí, talvez isso seja feito lá. A universidade aqui, a UFPA, ela aprovou um INCT só para esse supercomputador nosso, né? Eles aprovaram com o objetivo de colocar IA e tudo, então eles vão dar um upgrade violento de quase 6 milhões, 7 milhões mais ou menos, no supercomputador. Então pode ser que seja viável, né, se tiver em tempo de executar, mas majoritariamente é em parceiros. Nos nossos servidores a gente consegue processar coisas assim de algumas dezenas de amostras no máximo, tá, com esse throughput de sequenciamento. Agora, com esse objetivo do projeto de 1.000, de centenas em deep sequencing, eu acho, né, não sei, mas eu acho que não vai dar para fazer no nosso servidorzinho. Tá? Vamos ter que correr atrás de parceiros mesmo. Mas o nosso gargalo total é bioinformática, cara. É processamento. Processamento e armazenamento também, que a gente tem pouco aqui. Obrigada, Valcir. Alguém mais tem alguma pergunta online? Aqui? Não? Eu queria só fazer um comentário, mas com uma pergunta, destacar a importância dessas pesquisas numa área como é a Amazônia, né, ou que representa ela para a América Latina e para o mundo, né, a importância de buscar tudo que pode ser proveitoso para a gente, antes de que a gente sabe que tem muitas pessoas de olho, né, nessas áreas, né,
elas estão protegidas, mas se a gente não acha algo que seja, que tenha algo que a gente possa aproveitar, então a gente abre as portas para que isso seja acabado, derrubado para outras indústrias, né? Então, só queria destacar isso. Muito obrigada, Diego, pela palestra, muito interessante, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pela atenção de todos vocês. Foi um prazer enorme estar junto com vocês hoje aqui, mesmo que virtualmente. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente.